Olá pessoal, tudo bem? A paz seja convosco. Aqui quem fala é Josué, do canal Eu, Você e a Bíblia. Hoje estarei estreando mais uma série aqui do canal que é sobre pregações, expressando a palavra. E você vai poder ouvir a palavra, ser tocado por Deus e poderá também acompanhar os outros vídeos do canal, certo? Então eu não ficarei de enrolação, você já pode assistir a palavra, ok? Então, bom a palavra e fica na paz. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Abram comigo suas Bíblias no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Nós vamos ler até o versículo de número 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao vosso Senhor, Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção em ofertas de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? O livro de Joel, escrito aproximadamente no ano 855, é também tido como um livro pré-exílio, antes do exílio de Judá, pois ele é um profeta de Judá, pois no ano 722 vai ocorrer o exílio do Reino Norte e tem o Reino Sul, que é o Reino de Judá, aonde fica Samaria, que ocorrerá em 722. Mas no ano 855, Joel ele está profetizando a respeito de uma praga que veio sobre Israel. E essa praga, ela chegou em um momento de devastação total de Judá. E nesse mesmo período, o povo entra em escassez, fome, pois o maior momento de abastança, de bonança de Judá, era simplificado e simbolizado entre a colheita, pois eles se identificavam bastante na área da colheita, na área alimentícia, a qual prejudicou o povo nesse tempo. Conforme o texto nos diz, uma praga muito grande veio e devastou todas as terras, deixando pessoas com fome, muita gente sem conseguir manter o seu fruto da terra, ao ponto de o povo perder a esperança. E não só isso, como também o medo do povo da Síria está se levantando, pois duas coisas são classificadas por Joel. Um exército que estava se levantando, e dois, a praga que devastou a terra. E neste mesmo texto, a qual nós lemos, Joel ele chama o povo para se separar a um clamor ao Deus verdadeiro, um clamor sincero, pois se nós lermos o texto, você vai identificar que ele chega a chamar até as crianças, até os bebês, ele chega a chamar até o noivo que estava ainda tendo o seu momento de núpcias com a sua esposa, pois na cultura judaica, o
homem, quando ele se casava, ele ficava um ano inteiro, um período de núpcias, sem trabalhar, sem ir para a guerra e sem participar de qualquer outro evento, dando total atenção para sua esposa. Joel, ele vê isso como uma verdadeira calamidade. Ele vê isso como um verdadeiro desastre. Então ele chama todo o povo como uma assembleia solene. Que o que seria isso? Uma assembleia solene é simplesmente toda a população para que se lembrasse de Deus, se lembrasse do erro, pedisse por sua misericórdia, sua benignidade. Então Joel, chamando o povo para que clamasse a Deus, ele começa a dar detalhes referente a isso. Ele fala para o povo até deixar de lado o costume de rasgar a veste. Por qual sentido? Porque o povo judeu rasgava-se assim a sua veste quando estava necessariamente se tratando da morte, a morte de pessoas, a morte de um filho, a morte de um familiar, a morte da esposa. Então o povo judeu tinha o costume de rasgar as suas vestes, rapar o seu cabelo e a sua barba. Assim como Arão, quando perdeu Nadab e Abiú, Deus ordenou para que Arão não rasgasse sua veste, nem rapasse sua cabeça e sua barba. O que Deus estava simplesmente trazendo aqui? Ele queria que o povo não viesse com um costume para tentar trazer Deus o seu olhar a eles. Não, Deus ele não queria que o povo trouxesse o costume. E que costume era esse? Era um costume simples e singelo para chamar a atenção de Deus sobre a morte, sobre o luto. Mas agora Deus ele está tratando ao profundo o povo. E qual a aplicação dessa palavra para o nosso tempo de hoje? Querendo ou não, estamos num período difícil, pós-pandemia, e todas as pessoas, infelizmente, estão mentindo uma à outra para si. Se você notar, você vai ver que ao começo do ano, tudo virou por causa da pandemia. As pessoas procuraram ter fé, as pessoas desejaram ter Deus, as pessoas se lamentaram uns pelos outros, mas na aplicação dessa palavra aqui, eu digo-lhes com toda certeza, nós precisamos verdadeiramente largar o costume de lado. Olhem para mim e vejam pelo seguinte sentido: nós simplesmente procuramos a Deus com a devida necessidade. Nós não estamos interessados em Deus em ter a vida, em ter o sentido, em ter o sentimento. Porque quando a dificuldade bate a porta, simplesmente procuramos a Deus, queremos a Deus, precisamos de Deus. Mas quando realmente devemos devotar a nossa vida, o nosso coração, a nossa paixão no Senhor, simplesmente nós viramos as costas e desejamos tudo quanto é tipo de coisa. Então Joel ele entra e ele fala do dia do Senhor, que seria um dia terrível, seria um dia de calamidade. E Deus não deixará passar todas essas coisas. E é claro, todas as coisas antecedem a uma consequência. Você vê que o povo de Israel ficou durante 70 anos pecando contra o Senhor, transgredindo suas leis, e Deus trouxe o exílio para todo Israel. Ele trouxe o exílio para Samaria em 722, trouxe o exílio para Judá em 586, e Deus ele não vai tratar a gente diferente. Deus ele quer que nós nos arrependemos daquilo que fazemos e não nos arrependemos verdadeiramente, porque Deus ele tem prazer no arrependimento. Não pense você que por você estar se convertendo, hoje você estará bem. Não, você não está bem. Olhe para a história. Campbell, no avivamento de Gales, ele olhou para o povo e dizia para o povo: não cantem, não cantem, pois o pecado é verdadeiro. Ele começa a dizer para o povo que eles deveriam de se arrepender e não de cantar, pois se eles cantassem seria pior. Olha na história da Rua Azusa, o povo estava tão preso no Cristo que quando eles iam para o culto, eles se derramavam inteiramente, a ponto de os cultos ser cultos contínuos, um culto de um dia para o outro, um culto de uma hora para outra.
E hoje nós não queremos isso. Nós desejamos mais viver a nossa vida do que viver horas e horas com Deus. Nós desejamos mais ler um post no Facebook ou no Instagram do que gastar algumas horas lendo a Bíblia ou alguns minutos. Não temos desejo de nada. Nós não queremos Deus. Essa é a realidade. O que nós queremos é qualquer coisa, menos Deus. Essa que é a verdade. Nós não desejamos mais Ele. Não. Ele não é mais o amado de nossas almas. Não. Hoje nós ficamos tão presos na realidade do nosso dia a dia que nós preferimos 10 vezes viver a nossa realidade do que viver Deus. Nós preferimos 10 vezes viver um cotidiano do que viver o Senhor. Nós não queremos Ele. Nós não queremos Ele. O que nós desejamos é qualquer coisa, menos Ele. Nada que seja Ele, nada. Literalmente. E o livro de Joel, ele traz esse sentido. Ele chama a gente para o pranto. O chamado de Joel para nós, ele é real no tempo de hoje. Porque hoje nós lembramos de Deus. São milhares de pessoas morrendo e nós lembramos de Deus. É só na morte que a gente lembra de Deus. É por isso que o provérbio diz, assim, Salomão escreveu, que há mais alegria na morte do que na vida. Porque Salomão, ele diz assim, porque lá todos os homens têm seu fim. E nós só lembramos de Deus nesse momento. Parece que virou um momento de fé quando a pandemia chegou. Todas as pessoas pediam oração, todas as pessoas pediam pelo temor a Deus, porque não querem, ninguém quer morrer. Ninguém quer conceder a morte, ninguém quer receber a morte. Mas nós queremos o mundo. Nós queremos viver nossa vida. Nós queremos conquistar coisas. Mas nós não queremos Deus. Nós não amamos a Cristo. Assim como o texto bíblico diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, isso é muito real. Estamos vivendo um período de apostasia total. Já não se tem mais fé, já não se acredita mais em nada, já não se tem mais uma fé sólida. Acreditamos naquilo que queremos, não acreditamos mais na Bíblia. Se uma pessoa hoje criar uma teoria sobre a Bíblia, nós acreditamos, mas nós não temos mais fé nela. Não temos mais fé em Cristo, não. Nós desejamos tudo, menos Ele. Essa que é a realidade. Uma praga veio sobre o Brasil, sobre o mundo. E muitos de nós está como? Está tranquilo, sossegado. Só pedindo para que as pessoas orem e Deus nos guarde. Deus não vai guardar ninguém. Se nós não queremos nos arrepender, a morte virá para todos. Todos. Se nós não queremos o Cristo, virá para nós. Nós precisamos verdadeiramente fazer igual o Joel estava anunciando. Convocar um jejum solene. Convocar uma assembleia solene. Convocar todo o povo, até aqueles que estão festejando. Estamos em pleno período agora de Natal e Ano Novo, mas o que nós vamos querer de Cristo? O que nós vamos querer de Deus? Será que nós realmente queremos a Ele? Queremos virar o ano desejando o Cristo? Desejando que Ele venha? Porque nem isso nós não queremos. Nós não queremos que Cristo venha. Nós queremos que Cristo fique lá. Nós queremos viver nossa vida. Queremos construir o nosso dia a dia, a nossa profissão. Mas nós precisamos querer o Cristo. Precisamos ter desejo pela vida cristã. Desejo em conhecer mais a Bíblia. Não, nós estamos desejando tudo, menos Ele. Nós estamos fazendo uma troca. E isso é idolatria. Tenho certeza disso. Isso é idolatria. Quando tiramos o lugar de Deus e colocamos todas as outras coisas, certamente nós estamos idolatrando. Certamente nós estamos trocando Deus por qualquer outra coisa. Por qualquer mesmo. Porque não existe sentido você mudar o eterno para aquilo que não é eterno. No livro de João, capítulo 6, Cristo, ele pregando, ele dizia: aquele que não comer da minha carne, nem de beber do meu sangue, esses, além de não ter vida eterna, não pertencem a mim. E a palavra foi tão dura que os discípulos foram embora. E ele vai dizer para Pedro: vai Pedro, segue eles, segue, vai embora com eles. Se foi tão duro assim. E Pedro, ele entendeu que ele não tinha outro lugar. A palavra de vida eterna é ali. É duro. Viver a vida cristã é difícil. Claro que é difícil.
Nunca foi fácil para ninguém. Se os primeiros cristãos morreram, por que para nós é diferente? Então essa palavra, ela é diretamente a isso. Porque nós não queremos a Deus. Essa que é a verdade. Nós não amamos a Deus. Nós não desejamos o Senhor. Nós desejamos tudo, menos a Ele. A catástrofe veio, a praga veio, faltou dinheiro. Aí a gente lembra de Deus. Aí a gente lembra que existe um Senhor. Mas, se as coisas melhoram, Deus ele não precisa estar na nossa vida mais. Deus ele não precisa viver o nosso dia a dia mais. Se o pão está na mesa, Deus ele não precisa ser a pessoa que eu vou orar para agradecer pelo pão. Se certamente a gente recebe alguma coisa, a gente já não ora mais por aquilo que a gente recebe. Não. Essa é a nossa realidade. Estamos distante. Quando Paulo ele fala em Efésios, olha, desperta tu que dormes, ele falou certo. Para o nosso tempo de hoje isso é real. Isso é real. Aquela parábola das virgens, das 10 virgens, ele é muito real no tempo de hoje. Ele é muito real. Nós não desejamos nada disso. Nada, nada, nada. A nossa luz está mais apagada do que acesa. Nós nem representamos mais o sal da terra, porque nós nem somos mais salgados na graça de Deus. Não somos. Nós estamos longe, muito longe, muito longe, muito distante. Se olharmos para nós e tentarmos colocar a gente para ser igual a Cristo, que é isso que nós devemos ser, nós estamos longe de ser igual a Cristo. Estamos longe de pertencer a Ele. Estamos longe de parecer com Ele. Então essa é a palavra para você. É uma convocação solene para que você volte diretamente a Deus. Com pranto, com choro, com tudo que você tem, todo o sentimento que você tem para Ele. Tirando tudo aquilo que não é seu. Tudo aquilo que é para Ele. Porque é isso que é a vida cristã. É uma entrega direta a Ele. Porque Paulo disse, quem me livrará do corpo desta morte? Ninguém vai te livrar do corpo desta morte. Se você não quer realmente viver para Deus, você viverá nesse corpo até que a morte venha. Até você ou até que Cristo volte. Então eu deixo essa palavra para você. Fiquem com Deus.